IN 1990 de 2020. Vamos aqui abrir a telinha com vocês. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, muito bem, né? Essa aqui é a próxima normativa que regulamenta a obrigação acessória, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte. E não pense, ou não tenha ideia, que nós vamos falar aqui, né, de forma repetitiva, com base no que vocês viram ontem em slides, que na verdade nós vamos fazer aqui algumas considerações dentro do que a própria norma nos traz, para que a gente consiga aí estruturar uma ideia, um conceito sobre alguns elementos que são obrigados ou obrigatórios dentro da própria declaração, tá bom? Então é o seguinte, né? Ontem nós vimos aí alguns termos, vocês viram aí alguns pontos consolidados, extraídos aí para um material paralelo. E aí agora vamos ver aqui como é que a própria norma ela trata da DIF dentro desse limite de entrega, desse prazo que nós temos aí, nessa condição que nós estamos observando hoje. Então veja só, né? O que é que eu já posso deixar de dica para vocês? Quando a gente falar em declaração de imposto retido na fonte, a primeira coisa que eu devo observar é se eu, empresa, ou equiparado, ou até mesmo pessoa física, estou obrigado. Vocês entendem isso? Eu primeiro vou ver se eu estou obrigado à entrega da obrigação acessória. Uma vez, então, né, concluindo que eu estou obrigado a entregar, então eu vou para as regras de preenchimento, certo? Então, primeiro, eu vou verificar se eu estou na lista de obrigados e depois, uma vez estando nessa lista, eu vou partir para composição da própria obrigação, eu vou partir então para as regras de preenchimento. E já vem alguns pontos interessantes, né? O grande lance é que não existe DIRF zerada. Vocês bem sabem que não existe a possibilidade de enviar a própria DIRF sem movimento. Ou você tem a obrigação de mandar, ou você está dispensado, ou você não tem. Assim como acontece com a própria DIMOB e etc. A DIF tem essa mesma característica. Não existe a DIF sem movimento. Entende? Tanto que se você incluir um determinado colaborador, e vocês digam aí para mim se eu estiver equivocado, se você incluir aí algum colaborador, onde esse colaborador estiver sem informações, vai aparecer aí um erro impeditivo a gravação e envio, porque tal colaborador não tem nenhum valor informado lá na ficha, ou lá nas demonstrações dos meses, etc. Correto? Não é assim que ocorre? Não é assim que funciona? Está todo mundo aí comigo? Eu nem sei se vocês estão aí, não tem nenhum vídeo aqui, pelo menos eu não estou vendo, peraí. Não é assim mesmo, pessoal? Será que me deixaram sozinho? Opa, cadê vocês? Estão aí? Todo mundo online, ao vivo, a cores? Cadê o pessoal? Estão me ouvindo, gente? Opa, não me deixe só, viu? Em alguns momentos eu posso assumir a síndrome do indivíduo solitário, eu posso me emocionar aqui achando que estou sozinho.
Então, veja bem, vamos aqui voltar para a própria IN para que a gente possa executar as nossas considerações. Veja só, o próprio artigo 1º vai dizer, né, olha, essa instituição normativa, certo? Ela vai estabelecer quem é que deve ou quem é que não deve, qual é a composição relativa à declaração do imposto sobre a renda retida na fonte. Muito bem, então, essa instituição normativa trata sobre isso, está aqui no nosso artigo 1º, cadê? Está aqui no nosso artigo 1º, e no artigo 2º, eu estou fazendo isso até para que a gente consiga apurar a compreensão da leitura, compreensão em aspectos gerais, né, dessa leitura legislativa, e assim a gente conseguir até verificar uma semelhança nas outras normas que tratam não só de obrigações acessórias, como também de outras obrigações que a gente possa vir a estar inserido ou a estar aí vinculado, né? E aí na segunda situação, aqui no segundo artigo, nós temos que deverão apresentar a DIF as seguintes pessoas: as pessoas físicas e as jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos em relação aos quais tenha havido retenção do imposto sobre a renda retida na fonte, ainda que em um único mês do ano calendário, ao que se referir a declaração por si ou como representante de terceiros, inclusive estabelecimentos matrizes de pessoas de direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes e as isentas, as pessoas jurídicas de direito público, inclusive o fundo especial, mas vamos dar aqui um pause, um parêntese. Vamos aqui nesse inciso primeiro entender o que é que ele quer nos dizer sobre a declaração. As pessoas físicas e as jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos. Pagar ou creditar rendimentos, né? Primeira coisa, a DIF, ela existe quando eu executo algum tipo de pagamento, desembolso, ou credito valores a alguém, onde esse crédito ou esse valor é objeto de retenção. Isso é claro, né, pessoal, para a gente? E aí nós vamos ver, no decorrer da nossa conversa, que quando eu me refiro a uma pessoa física, ela realizando um pagamento para uma outra pessoa física, e a gente remonta o conceito de retenção nesse caso, quando a pessoa física ela executa esse pagamento, a própria pessoa que recebe, ela vai estar aí dentro de um nível de obrigatoriedade, podendo fazer, então, uma prestação de contas com a Receita Federal através do negócio chamado Carnê-Leão. Tranquilo? Quando eu tenho uma pessoa jurídica que realiza um pagamento para uma pessoa física, nós vamos ter aí uma possível retenção do imposto de renda que vai se dar através do regime de caixa. Como assim? Pessoa jurídica para pessoa física. A pessoa jurídica, quando ela realiza, então, um pagamento ou crédito à pessoa física, o imposto de renda retido na fonte se dá pelo regime de caixa, ou seja, quando efetivamente ocorre o desembolso. Agora, quando eu tenho um pagamento ou um crédito que acontece de uma pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica, a retenção do imposto de renda se dá pelo crédito ou pelo pagamento, o que ocorrer primeiro. Mas como assim o que ocorrer primeiro, né? Um conceito de disponibilidade econômica que a gente consegue desenvolver aqui dentro desse próprio conceito da DIF, um dos conceitos, uma das aplicabilidades de disponibilidade econômica é quando a própria pessoa jurídica que vai prestar o serviço, ela emite um negócio chamado documento fiscal. Então, uma vez acontecendo a emissão do documento fiscal, mesmo não acontecendo de forma sequenciada o pagamento, certo? Ou aí o desembolso, nós vamos ter então a incidência do imposto de renda
ele retido na fonte através da ocasião dessa emissão do documento fiscal, certo? Quando a gente fala de uma operação de uma pessoa jurídica para uma pessoa jurídica, a retenção na fonte se dá pelo crédito ou pagamento. O que ocorrer primeiro? Ou, no caso, quando eu tiver aí a emissão da nota fiscal, por quê? Quando eu emito um documento fiscal, não se preocupe que isso aí a gente vai deixar bem claro no decorrer da nossa conversa. Quando é que ocorre uma disponibilidade de recursos? E o que é que quer dizer para a gente, juridicamente falando, a emissão de um documento fiscal? Quando alguém emite o documento fiscal, a pessoa jurídica emite para outra pessoa jurídica, nós temos o nascimento de um crédito a receber por parte de quem prestou o serviço e de uma obrigação por parte de quem recebeu esse serviço, de quem tomou o serviço. Então, aí a pessoa que tomou o serviço reconhece que vai realizar um desembolso e a pessoa que prestou o serviço reconhece que vai ter uma receita. Então, é nessa ocasião, para esse caso, que nós temos aí a incidência nesse momento, se acontecer primeiro do que o pagamento, que nós vamos ter a retenção do imposto de renda. E outro lance que a gente não pode confundir é o imposto de renda, ele retido na fonte, com o momento da incidência das contribuições sociais retidas na fonte. Então, vamos ver aqui, voltando para o nosso caso da DIF, dentro aqui desse artigo 2º. Olha, eu sei que as pessoas físicas e as jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos em relação aos quais tem havido retenção do imposto de renda retido na fonte, elas estão obrigadas à DIF, ainda que em um único mês do ano calendário, a que se referir à declaração por si ou como representante de terceiro. Aí nós temos aqui a lista, né? As filiais, sucursais ou representações de pessoa jurídica com sede no exterior, as empresas individuais, as caixas, associações e as organizações sindicais de empregados e empregadores, os titulares de serviços notoriais e de registro, os condomínios edilícios, as instituições administradoras ou intermediadoras de clube de investimento, os órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário e as seguintes pessoas físicas e jurídicas, ainda que não tenham havido a retenção do imposto, como os órgãos e entidades da administração pública federal, a que se refere, que os incisos que está na cabeça do artigo 3º, nós vamos ver, que efetuarem o pagamento às entidades imunes ou isentas, referidos no inciso 3º e 4º do artigo 4º dessa instituição normativa, pelo fornecimento de bens e serviços. Aí nós temos, né? Também candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes, pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas no país, olha só, que efetuaram pagamento, crédito, entrega ou remessa à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior de valores referentes a esses itens aqui: aplicação de fundos, royalties, serviço técnico, a juros, comissões em geral, juros sobre capital próprio, aluguel e arrendamento, aplicações financeiras, carteira de valor mobiliário, fretes internacionais, previdência, remuneração de direitos, obras audiovisuais, lucros e dividendos distribuídos, olha aqui, a cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no país em missões oficiais ou em viagem de turismo, negócio, serviço ou treinamento. O que é que eu preciso entender desse cenário? Olha, existem situações que mesmo a empresa ou a pessoa física não realizando a própria retenção do imposto, ela vai precisar informar, enviar a DIF em função dela ter realizado algum tipo de atitude dentro desse contexto aqui que está no inciso 2º do artigo também 2º. Exemplo, a nossa amiga Tatiana, ela tem aí uma pessoa, um colega, que viajou lá para o Canadá, e a Tatiana, com o propósito de colaborar para a viagem dessa colega dela no Canadá ser ainda mais exitosa, enviou recursos para ela, dinheiro, certo? Ela enviou, por exemplo, né, a título de contribuição, ajuda, R$ 10.000
para que ela convertesse lá em dólar e utilizasse aí com qualquer que seja o propósito. Nesse sentido, a Tatiana, pelo fato dela ter enviado valores, remetido, feito pagamento, crédito, entrega, remessa, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, ela, a nossa amiga Tatiana, vai estar, então, obrigada a enviar a DIF. Por quê? Quando essa pessoa, né, essa pessoa que está lá, ela vier, por exemplo, ao Brasil, ou se ela for uma pessoa, se a própria Tatiana, na ocasião de enviar o seu imposto de renda pessoa física, sua declaração de imposto de renda pessoa física, colocar lá no campo doações, que destinou a uma determinada pessoa esses itens, imagine o que é que vai acontecer a nível de cruzamento de informações fiscais lá na própria, no âmbito da Receita Federal, vinculando o CPF da Tatiana ao CPF dessa pessoa que está no exterior. Então, imagine também a DIF como sendo o propósito maior da DIF, né? Como vocês bem sabem, bem entendem, é justamente fazer com que o fisco ele tenha uma condição de executar uma rastreabilidade maior das operações que acontecem entre pessoas físicas e jurídicas. Independente dessa pessoa física ou dessa pessoa jurídica, ou até mesmo equiparada, estar aqui no território nacional ou lá fora. Então, um dos grandes propósitos da DIF é isso. É esse, a bem da verdade. Certo? Pessoal, até aqui tranquilo? Como é que está a percepção de vocês nesse sentido? Tudo certo? Alguma dúvida nesse meio tempo? Podemos avançar? Então, nós temos aqui esse contexto, né? Repito, o que nós já falamos até agora? Falamos aqui, estamos verificando a própria Instrução Normativa de 1990, verificando quem está obrigado. Comentando sobre essas situações da obrigatoriedade, na sequência vamos falar sobre as regras de preenchimento, comentando essas regras de preenchimento e visitando o próprio programa, para que a gente consiga, então, checar a composição de cada campo, identificar onde eu devo preencher cada campo e assim eu conseguir, então, entregar a minha DIF sem peso na consciência e sem pensar que pode vir aí alguma surpresa para mim, tá certo? Tatiana disse aí que tá jóia, tudo certo aí, pessoal, também? Vamos avançando. Aqui na linha D, né? Pessoas físicas e jurídicas na condição de sócio ostensivo de sociedade em conta participação. Nós estamos falando também aqui de quem deve apresentar a DIF. Nós temos são as pessoas físicas, as seguintes pessoas físicas e jurídicas, ainda que não exista retenção de imposto, que fique muito claro isso aqui, certo? Porque muita gente diz o seguinte, olha, não, eu não estou obrigado a DIF, porque eu não fiz nenhum pagamento ou não sofri nenhuma retenção por ocasião de ter recebido algum rendimento. Isso está correto? Está meio correto, né? Por quê? Porque nós estamos observando aqui, dentro da própria norma, com toda a sua clareza, de que eu, pessoa física ou pessoa jurídica, mesmo não tendo executado retenção, posso estar obrigado a enviar a DIF sim. E se eu não enviar, aí eu posso acender uma vela, né, bonita, da cor que você preferir, para uma santa poderosa, que é a Santa Prescrição, e pedir que dê tudo certo, né? É uma opção também. Porque existem as possibilidades de você fazer tudo ou de não fazer nada, né? A de não fazer nada, ela está aí. E muita gente se abraça a ela e acende vela e agradece e roga essa Santa Prescrição para que ninguém incomode, né? Então, veja bem, avançando, nós temos aqui pessoas físicas e jurídicas, olha só, na condição, pessoas físicas e jurídicas na condição de sócio ostensivo de uma SCP, uma sociedade em conta participação.
onde os rendimentos a que se refere o item 14 dessa linha C, o anterior, certo? Que tiveram alíquota do imposto sobre a renda reduzidos a zero, exceto no caso os rendimentos específicos, aí ele remete para o parágrafo 4º, né? Mas nesse lance aqui, o CAP são relativos a despesas com pesquisa de mercado e com aluguéis e arrendamentos de estandes e locais para exposições, feiras semelhantes no exterior, inclusive promoção e propaganda no âmbito desses eventos para produtos e serviços brasileiros e para promoção de destinos turísticos brasileiros, nos termos do inciso 3º do caput do artigo 1º da Lei 9.481, contratação de serviços destinados à promoção do Brasil no exterior, por órgão do Poder Executivo Federal, segura aí que eu vou comentar, segura. Despesas, comissões pagas por exportadores a seus agentes no exterior, nos termos do inciso 2º, lá da Lei também 9.481, daqui a pouco a gente pode abrir essa lei para fazer algumas considerações sobre ela, segura aí. Despesas com armazenagem, movimentação e transporte de carga e com emissão de documentos realizados no exterior nos termos do inciso 12, também da Lei 9.481. Aí está aqui, né, operação de cobertura de risco, juros de desconto no exterior, cambiais e tudo mais, que eu quero que vocês observem aqui. Close nessa a linha D do 15º ponto, digamos assim, né? As pessoas físicas e jurídicas na condição de sócio ostensivo de sociedade em conta de participação. Meu Deus, que diabo é isso? Pessoal, existem vários tipos de empresa, vários tipos de pessoa jurídica, como nós bem sabemos, e as sociedades, elas estão previstas lá na Lei 10.406 de 2002, o nosso conhecido, famosíssimo Código Civil, onde nesse artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, o próprio Código Civil, existe a previsão para a existência das associações, como sendo das associações, das sociedades, como sendo pessoa jurídica. E aí uma dessas espécies de pessoas jurídicas são as sociedades em conta de participação. A sociedade em conta de participação, ela funciona como sendo uma sociedade qualquer, onde nós temos a figura de duas pessoas distintas. O sócio oculto, aquele que só recebe os valores decorrentes dos rendimentos, os lucros, os resultados, certo? E, naturalmente, ele também se responsabiliza, mas eu digo que se responsabiliza sob o enfoque de não receber quando não houver lucro, e nós temos o sócio ostensivo. O que é esse sócio ostensivo? Sócio ostensivo é aquele sócio de uma sociedade em conta participação que ele se responsabiliza com os outros sócios e com terceiros, credores, bancos, fornecedores. Esse sócio ostensivo, ele, então, tem também esse nível de obrigação em aparecer sob esse conceito ou dentro dessa estrutura que é a SCP, tá certo? Só para título de esclarecimento aí. E aí, quando nós estamos fazendo a própria DIF, um dos primeiros pontos que aparecem é: você está fazendo, então, qual declaração? Né? É uma declaração de pessoa jurídica? É uma declaração de pessoa física? É uma sociedade em conta participação? Nós vamos ver alguns desses pontos em instantes, para que você possa verificar aqui no ato, ao vivo, como é que é esse negócio. Certo? Então, veja bem, né? Avançando aqui, está aqui o parágrafo 2º, né, disposto nessa linha C. Alguém aqui tem a satisfação, a maravilha de ter cartório com o cliente? Pode dizer, pessoal, eu não sou fiscal, tá certo? Eu não sou fiscal, eu não trabalho na Receita Federal, eu não sou nem cagueta, fiquem à vontade para comentar assim, se tem, realmente diga, né? Até para fim didático, isso é importante que a gente apresente esses casos e outros mais. Vocês têm algum cliente cartório? A Edna não tem, né? Rapaz, eu vi a Solane aqui ontem, eu não estou vendo aqui a Solane hoje. A Solane é muito minha chapa, né?
10 anos, sucesso, Solânia. Solânia Veras. Não, né? A Solânia também não tem. É isso aí. Então, veja só, por que eu preciso ficar bem atento a essa questão do cartório? Quando se trata de serviços notariais e de registros, devem ser apresentados, então, em dois aspectos. No caso de serviço mantido diretamente pelo Estado, pela fonte pagadora, mediante o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Nos demais casos, pela pessoa física, que se refere ao artigo 3º, o que é que significa isso? Eita, olha aí, ó, eu tenho 2 cartórios, é uma maravilha, não é, Israel? Cartório é coisa, sucesso, né? Principalmente nessa época. Dizem, aí você me diz se é verdade ou não, né? Eu posso estar equivocado. Dizem que o pessoal de cartório não gosta muito, assim, não gosta muito de submeter receitas à tributação, né? O cartório é seu, Isaías? Se o cartório for seu, né? Nós estamos aqui em meio a uma pessoa rica, então, currículos em ação para quem precisar. O cartório é seu ou você atende somente, Israel? Tem um delay enorme aqui na nossa conversa. Você tem 2 cartórios, né? Então, veja bem, quando se trata de cartórios, como eu disse, né? No inciso segundo, nos demais casos, pelas pessoas físicas, a que se refere o artigo 3º da Lei 8.935, a lei justamente que fala sobre a lei justamente que fala sobre essa questão do movimento notarial, né, de como deve funcionar aí o recolhimento ou o tratamento, né, relativo a esse tipo de serviço, tá certo? Mediante o respectivo número de inscrição no cadastro de pessoa física. Então, aqui você vai pegar, né, os dados do tabelião do responsável pelo cartório e vai estar vinculado a esse CPF dessa personalidade que é a pessoa que é responsável pelo cartório, tudo aquilo que se der, o que a gente identificar de movimentações, de operações nesse sentido. Ou seja, pagamentos, recebimentos, etc., tudo vai estar aqui. E um lance interessante, né? A gente também conversa muito, viu, sobre declaração de imposto de renda da pessoa física, e o livro caixa, para quem é tabelião, para os oficiais, notariais, né? O livro caixa ele é indispensável. E o difícil é nós mantermos esse livro caixa ele bem alinhado, né? Em especial da turma do cartório, dos profissionais liberais e etc. Mas um dia chegaremos lá, Deus vai abençoar. Então, é importante que a gente se atente a isso. E no parágrafo 4º, aqui, sem prejuízo no que está no parágrafo 2º, fica também obrigados à apresentação da DIF as pessoas jurídicas que tenham efetuado a retenção, ainda que em um único mês do ano calendário a que se referir a declaração, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social para o Programa de Integração Social. Isso aqui são incidentes sobre os pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas. Ou seja, sem prejuízo no que está no parágrafo anterior, está obrigado a DIF quem executou retenções na fonte a título de contribuições sociais. Aí nós temos PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Certo? Pessoal, assim, eu vou daqui a pouco falar rapidamente aqui sobre o processo de... Eu vou daqui a pouco falar aqui sobre as retenções na fonte relacionadas a essa questão das contribuições sociais. E aí, eu vou abrir aqui até o manual de retenções na fonte, o famigerado, conhecido MAFUN, para que vocês também possam identificar alguns casos e saber onde procurar de maneira autônoma algumas respostas relacionadas a essas retenções aqui que vão se apresentar para vocês até o final do mês, acredito. Tá bom? Então, veja só. Seguindo, né? No artigo 2º, nós temos as situações relacionadas, vocês compreenderam que nesse artigo 2º nós temos a obrigatoriedade. Certo, pessoal? Quem está obrigado? Olha, está obrigado quem realizou retenção, quem não realizou, mas mandou dinheiro para fora, mandou lucro, dividendo,
pessoal que trabalha com serviço notarial e etc. e tal e tudo mais. Deixa eu só organizar um pequeno reparo aqui. Prontinho. Então, nós temos esse cenário relativo à questão das obrigatoriedades. E agora nós vamos para as regras de preenchimento. As regras de preenchimento nós encontraremos aqui a partir do artigo 3º e seguintes. Veja bem, as informações relativas à retenção do imposto de renda e das contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados à pessoa jurídica, nesse caso, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços, a que se refere o artigo 64 da Lei 9.430, deverão ser prestadas na DIFES apresentadas por órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto e etc. O que isso quer dizer no artigo 3º? Eu dou assistência a uma prefeitura. A prefeitura está obrigada a entregar a DIF? Sim. Eu estou atendendo uma fundação que possui participação estatal. Essa fundação está obrigada a entregar a DIF? Sim. Eu tenho aqui uma autarquia. Eu faço, então, a assessoria contábil do Conselho Regional de Administração. Estou obrigado a entregar a DIF? Sim. Então, isso reforça a necessidade de compreendermos, em aspectos gerais, que todas as pessoas jurídicas, sejam públicas ou privadas, poderão estar sujeitas à entrega da DIF. E aí, quando eu falei para vocês no início que eu preciso entregar a DIF, se eu preciso entregar a DIF e tem um funcionário lá, tem o professor Vitor, tem aí a Israel, que prestou um serviço para mim, e eu realizei um pagamento, mesmo não executando a retenção a Israel, a Luciana. Foi um único mês, olha só, eu sou uma pessoa jurídica que estou obrigada à DIF. E aí, a Luciana, a Israel, a Rosaline, prestaram em algum momento do ano um serviço para mim, pontual, em um único mês e uma única ocasião. A Luciana, a Rosaline, a Israel precisarão constar na minha DIF? Perfeitamente. Porque uma vez eu estando obrigado, uma vez eu estando na lista de indivíduos que estão com a obrigação de enviar, a informação que deve ser enviada deve ter o caráter ou a composição plena, você deve estar completa. Vocês compreendem isso, pessoal? É suave da gente entender esse cenário, certo? Diga aí para mim como é que está até agora esses itens aqui. Então, veja só. Avançando, né? Tudo certo aí para vocês? Então, veja bem. Quando avançamos aqui, na DIFs apresentados no parágrafo único, né? Nas DIFs apresentadas pelos órgãos ou entidades enumerados nos incisos do caput, deverão ser informados também os valores, olha só, pagos às entidades imunes ou isentas pelo fornecimento de bens e serviços, na forma do artigo 3º, aqui desta normativa 1234. Ou seja, se eu, empresa pública, na verdade, instituição pública, recebi um serviço, tomei um serviço de uma associação, de uma fundação, de um OCIP, essas pessoas jurídicas aparecerão para mim na minha DIF, onde eu vou informar os valores direcionados
a essas pessoas jurídicas. Certo, pessoal? Tranquilo, não vi ninguém se manifestando aqui, eu estou falando coisa estranha, tudo ok? Algum ponto de turbulência? Certo? Então, veja só, né? Falamos aqui do programa gerador da DIF. Nós temos, então, que todo ano existirá aqui um ato declaratório executivo, disponibilizando o programa que nós vamos usar. Onde o programa, eu vou dar um salto aqui, porque aqui nós temos as situações especiais, certo? E nas situações especiais nós vamos falar daqui a pouquinho, depois das regras de apresentação. A DIF ela deve ser apresentada por meio do programa ReceitaNet, ou seja, eu baixo, alimento os dados e envio através do ReceitaNet. E aí eu tenho aqui a questão do recibo de transmissão, que eu devo manter e tudo mais, coisa que a gente já sabe que é de praxe, né? Existe a obrigatoriedade, então, ou, em alguns casos, do uso da assinatura digital, ou seja, usar o certificado digital para que eu faça o envio da declaração. Exceto quando eu estou enviando uma DIF de uma empresa que é do Simples Nacional. Uma empresa que é do Simples, ela pode enviar a DIF, certo? Onde esse envio da DIF ele não exigirá o uso de certificado digital. E aqui nós temos que vai até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos aí do último dia útil do mês de fevereiro. E aí eu vou agora dar um retorno, certo? Vou retornar aqui só para falar desses casos especiais para a gente seguir e falar de algumas outras regras, né? Então, bem da verdade, nós temos aqui 3 casos que, dentro do próprio programa, eu vou apresentar para vocês melhor, até registrar isso. Que é no caso da extinção de pessoa jurídica em decorrência de liquidação, incorporação, fusão, cisão. Né? Eu tenho aqui que o programa ele vai ser disponibilizado anualmente, mas eu posso ter situação especial ou situações especiais que vão exigir que eu envie a DIF no decorrer do ano calendário. A pessoa física que sair definitivamente do país, o encerramento de espólio. Segura aí, né? Segura aí. Quando nós estamos aqui falando sobre o preenchimento da própria DIF, depois vamos falar melhor sobre os casos especiais, quando eu tenho aqui valores no artigo 8º, onde esses valores se referem, né, a rendimentos tributáveis isentos ou com alíquota zero de declaração obrigatória relativos a deduções do imposto sobre a renda ou de contribuições detidas na fonte, eles deverão ser informados por completo, ou seja, em reais e centavos. Isso aí é evidente, né? Mas a própria norma traz isso aí para reforçar. Existem alguns elementos que eu devo incluir na própria DIF, justamente visando, pessoal, isso aí, a gente precisa observar essas declarações, certo? Olha só aqui, né? Para tudo, para tudo. A gente precisa observar essas declarações dentro de uma visão de que ela está ligada a uma outra. Ela tem uma mãozinha dada com a outra declaração. Exemplo, quando eu falo de lucro, daqui a pouco nós vamos falar, quando eu falo de lucro, já vi aqui ainda, vou já comentar sobre o caso. Quando eu falo de lucro, automaticamente o lucro me remete a uma DEFIS, Declaração Econômico-Fiscal do Simples Nacional, quando eu informo que esse rendimento isento veio de uma empresa do Simples, a DIF abraça a DEFIS, que por sua vez abraça a declaração de imposto de renda da pessoa física. Quando eu estou falando de uma empresa que não opta pelo Simples Nacional, eu tenho, então, uma situação em que a DIF, ela pega na mão do SPED contábil ou da própria SF, que por sua vez vai desaguar e impactar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, existe uma teia de conexões entre essas declarações e eu preciso observar isso também, né? Vamos aqui, a nossa amiga Edna diz o seguinte, olha,
Deixa eu ver se eu entendi o ponto da obrigatoriedade. No caso da empresa, está obrigado em algum aspecto a enviar a DIF. Devo também, né, informar também a informação dos funcionários, mesmo se eles não tiverem a retenção do imposto de renda, perfeitamente, velho. Por quê? Imagine comigo que você, eu falo já sobre esse outro caso, viu, Zé? Segura aí. Imagine comigo que você está realizando uma DIF, onde essa DIF é de um professor. Na verdade, é de uma faculdade, uma instituição de ensino, e lá, né, no hall de colaboradores, você tem um professor. A instituição de ensino, ela executou aí algumas retenções de alguns colaboradores, e desse professor, olha só, ela não executou nenhuma retenção em função do valor que ele recebe, que é por hora, está aí bem inferior ao limite de isenção ao teto, né? De isenção para incidência do imposto de renda retido na fonte. E aí você optou, né, por mera liberalidade, de forma equivocada, a não incluir esse cidadão na sua DIF. Ele ficou na sua empresa em um apagão no que diz respeito à vinculação dele aí a sua pessoa jurídica, a pessoa jurídica que você está atendendo. Porém, esse professor, ele está em uma outra instituição de ensino. E nessa outra instituição de ensino, ele tem uma carga horária maior, que naturalmente dá a ele uma remuneração maior com a incidência do imposto de renda. Olha só, o que ocorre? Passou o mês de fevereiro, entra o período de obrigatoriedade para o imposto de renda pessoa jurídica, ou melhor, pessoa física, né? Declaração de imposto de renda pessoa física. E aí o cidadão ele faz o seguinte, ele informa a outra que executou retenção, que deu a ele aquele informezinho de rendimento, e fica esperando o seu. Crente, acreditando que você vai fornecer a ele aquele informe relacionado a aquele vínculo que ele tem com a empresa que você atende. E ele não recebe. Nesse meio tempo, certo? Você tem um E-Social que está no ambiente da Receita Federal, onde o próprio E-Social diz que existe um vínculo, diz que existe um pagamento e tudo mais. Passa 3 anos, o cara recebe uma notificação. Seu João, compareça à Receita Federal, pois o senhor não enviou um rendimento de trabalho assalariado decorrente do seu vínculo tal. Aí o cara disse, eu não enviei porque eu não recebi o informe de rendimento. Só que, para fim de imposto de renda, todos os meus rendimentos, sejam eles do trabalho assalariado ou não, eles vão ser somados para fim de apuração, cálculo e recolhimento do meu imposto de renda pessoa física. Que eu vou usar isso na minha declaração de ajuste anual. Então, com essa situação, com esse cenário, eu vou precisar sim informar esse pessoal, certo? Às vezes tem isso, né? Eu informo, já avançando aqui, não tenha calma, fique sossegado, né? Por quê? Se você encaminhou para ele, né, um informe de rendimento que o próprio sistema de folha gerou e ele utilizou esse informe para poder oferecer o valor que ele recebeu da tributação, até o momento tudo bem, certo? Até o momento tudo certo. Até porque os próprios sistemas eles são parametrizados para disponibilizar esse informe aí antes mesmo da DIF ser encaminhada, né? Por quê? Porque a DIF ela é concentrada no estabelecimento matriz, tem informação de distribuição de lucro, que às vezes demora muito a se apurar, pelo fato de nós, às vezes, demorarmos, né, para fechar essa contabilidade por vários motivos. Então, se a parte ela ofereceu essa tributação, beleza. Se houve essa prestação de contas, tranquilo, mas o correto, como disse para vocês, se eu estou obrigado a enviar a DIF, todos os funcionários, principalmente, ou até mesmo, né, aquele que recebeu R$ 1
em um único mês, naquele ano calendário que eu estou declarando, ele deve sim constar na minha DIF. Certo? Tranquilo. Deixa eu ver aqui o outro ponto, né? Em caso das isenções e alíquotas zero, são os pagamentos a quem tem moléstia grave? Também, viu, Israel? Também. Por quê? Porque existem aí algumas remunerações que não incidem retenções ou até mesmo não alguns tipos de remuneração, como algumas da ajuda de custos, essa parada toda que vocês vão ver até com maior propriedade amanhã, né, que são elementos aí vinculados ao trabalho, mas esses itens que estão sujeitos à alíquota zero são desonerados, mesmo assim eles devem ser informados. Se você não encontrar o campo próprio, você deve informar no campo outros e colocar a descrição correspondente. Certo? Beleza? Aí não disse que entrega o informe a todos os funcionários, é isso aí. Só se ligar a esse ponto para que a gente não tenha aí problemas, né? Tá tranquilo por ter entregue os informes do sistema? Se o informe do sistema ele casa, combina com aquilo que realmente o indivíduo recebeu, por hora tranquilo, mas já verifique isso para que desse ano não existam problemas. E eu vou mostrar para vocês onde tem isso que não é coisa da minha cabeça. Quando eu falar para vocês alguma coisa que for da minha interpretação, não se preocupe que eu vou colocar aqui um taxado, um grifo bem grande, dizendo que é uma interpretação minha, coisa da minha cabeça. Mas isso aqui que eu estou dizendo a vocês, a própria norma nos traz. Eu vou mostrar aqui na nossa exposição agora, né? Veja bem. O declarante deverá informar a DIF, falamos aqui do artigo 8º, no artigo 9º. O declarante deverá informar na DIF os seguintes rendimentos tributáveis e, se for o caso, os respectivos impostos sobre a renda ou as contribuições retidas na fonte, especificado nas tabelas de código de receita constante no anexo 1. Vocês vão ver quando a gente abrir o sistema que existe lá as opções para que eu marque a que se refere aquele rendimento ou aquela retenção. Aí tem aqui pagos ou creditados no país e pagos, creditados, entregues a empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior em seu próprio nome na qualidade de representante de terceiro. Quando eu falar, pessoal, em representante de terceiro, lembre-se do contexto de representante legal, procurador e etc. As pessoas jurídicas obrigadas à DIF, vou já comentar novamente, viu, Zé, esse caso. As pessoas jurídicas, as pessoas, na verdade, obrigadas à DIF, conforme o que nós vimos no artigo 2º e 3º, deverão informar, olha só, todos os beneficiários de rendimento. Todos os beneficiários de rendimento que tenham sido objeto de retenção na fonte, é uma das opções, que sejam a retenção de imposto de renda ou de contribuição social, ainda que em um único mês do ano calendário, todos os beneficiários dos rendimentos do trabalho assalariado, nos casos em que o valor pago durante o ano calendário foi igual ou superior ao estabelecido no artigo 27, nós vamos ver aqui, ó, o que é que tem no artigo 27. Olha só. Para a apresentação da DIF, deve ser considerado, a partir do ano calendário, o valor pago durante o respectivo ano calendário igual ou superior a R$ 28.559,70. Para fim de apresentação, aí está aqui, ficam aprovadas, né? Está aqui o valor que deve aparecer. Segura aí. Olha só. Do trabalho assalariado, nos casos em que o valor pago durante o ano calendário foi igual ou superior ao estabelecido no artigo 27, ou do trabalho sem vínculo empregatício de aluguéis ou de royalties, nos casos em que o valor total pago durante o ano calendário seja superior a R$ 6.000, ainda que tenham sido objeto de retenção na fonte sobre o imposto de renda, de previdência complementar e de plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, VGBL, durante o ano calendário, ainda que tenham sido objeto de retenção na fonte, auferidos por residentes ou domiciliados no exterior, inclusive nos casos de isenção de alíquota zero, observado o disposto no parágrafo 6º, de pensão, pagos com isenção de imposto de renda, aqui nós temos os tipos, né? De aposentadoria ou reforma,
de dividendos e lucros pagos a partir de 1996, isso aqui das empresas que são de pequeno porte, exceto Colabora e Aluguéis, né, porque aí já existe a incidência do imposto de renda na forma do carnê-leão, de dividendos e lucros pagos ao sócio ou participante, pessoa física ou jurídica de SCP, remetido por pessoa física ou jurídica residente domiciliada no país para cobertura de gastos pessoais no exterior, de pessoas físicas residentes no país em missões oficiais, de honorários advocatícios, pagos a entidades imunes ou isentas pelo fornecimento de bens e serviços, pagos em cumprimento de decisões judiciais, ainda que dispensada a retenção de imposto sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal. Parágrafo 1º, com relação aos incisos que são o 6º e o 7º, eu devo observar se no ano calendário a que se refere à DIF, a totalidade dos rendimentos corresponder exclusivamente a pagamento de pensão, aposentadoria ou reforma isentos por moléstia grave, que deverão ser informados obrigatoriamente os beneficiários cujo total anual tenha sido igual ou superior ao valor que consta no artigo 27. O que aqui a gente consegue estruturar daqui, né? Veja bem, falando aqui sobre a questão da nossa amiga Israel. Na DIF informa as retenções dos serviços tomados, sim. No caso de pagamento que a pessoa jurídica ou pessoa física efetuou e onde é informado o serviço prestado para que a Receita faça esse cruzamento. Vamos ver aqui dentro do próprio sistema. Quando eu falo em serviços tomados da pessoa física que eu executo a retenção, eu, quando eu envio isso aí na própria DIF, eu vou casar essa informação com algumas outras obrigações, dentre elas FD contribuições, ou até mesmo, na maioria dos casos, FD contribuições, né? Por quê? Porque quando é uma empresa do Simples Nacional que presta esse serviço, nós vamos ter aí, então, um cenário que a retenção, ela, a nível de imposto de renda e contribuição social, ela não existirá. Então, quando a empresa não é do Simples, prestou o serviço, essa empresa do Simples que prestou o serviço, ela vai ter aí vai estar sujeita à retenção e ela vai fazer, então, depois, quando estiver realizando as suas apurações, ela vai abater aquilo que já foi retido. E o que é o conceito geral da retenção, né? É justamente uma antecipação do pagamento do meu imposto por um substituto tributário, ou seja, a pessoa que recebeu o meu serviço e vai me pagar por ele, para que o fisco garanta a sua parte de maneira antecipada, sem necessidade de esperar o meu fechamento para isso, certo? Então, quando eu informo esse meu serviço tomado na minha DIF, quando eu informo a retenção que nós vamos ver aqui dentro do sistema, quando o próprio contribuinte que sofreu a retenção vai mandar o seu FT Contribuições, vai mandar a sua DCTF convencional web, existirá então uma informação por parte de quem sofreu e existirá também uma informação por parte de quem executou a retenção. Isso aí tem que casar, certo? Sobre o lance aqui da própria Edna, né? Está tranquilo por ter entregue os informes do sistema, tenho que retificar a dívida ano passado por essa questão. Veja só, aqui nós temos o seguinte, tá? A própria norma, ela nos traz aqui uma ressalva, mas essa ressalva eu costumo dizer que em algumas condições ela nos induz a uma falha. Por quê? Porque ela vincula um determinado valor para aquele contribuinte, para aquele beneficiário. E quando nós estamos falando de um rendimento relacionado ao trabalho, certo? Quando eu estou falando de um rendimento relacionado ao trabalho, esse rendimento relacionado ao trabalho é apenas uma das situações, tá certo? Tá certo, Érico? É apenas uma das situações que me obrigam ao envio da DIF, tá? E quando eu falo que as pessoas obrigadas a apresentar a DIF, elas não são, né, apenas as empresas, como o próprio título, o artigo 10º diz, e quando eu falo que eu possuo a necessidade de enviar essa declaração, mesmo nos casos em que os valores eles são inferiores a esse que está estabelecido lá no artigo 27, é pelo fato de que em várias outras situações
Eu tenho um colaborador que ele é aposentado, entrou na empresa, entrou nem aposentado, mas mantém um vínculo CLT e entrou na empresa em determinado período, então ele não vai estar dentro da obrigatoriedade em função, olha só, ele não está dentro da obrigatoriedade em função do valor que ele recebeu de salário, mas ele está dentro da obrigatoriedade em função daquilo que ele vai receber, que é parcela isenta a nível de aposentadoria, dentre outros pontos, né, como, por exemplo, dividendos e lucros, caso seja o sócio que tira um prolabore mensal de um salário mínimo. Olha só, e ele tem um valor a nível de lucro que ele recebe em determinado período após o encerramento do exercício. Não é pelo valor que ele recebe de um salário, mas pelo valor do lucro que ele vai receber da pessoa que é do Simples, da pessoa que não é do Simples. Isso faz com que ele esteja na própria DIF. Então, existem alguns pontos que eu posso, até mesmo, né, até ajustando aqui a nossa linha, certo, abordagem e raciocínio nesse ponto relacionado a quem deve estar na própria DIF, a gente costuma, por força da própria norma, incluir todos os colaboradores para que o casamento, a conformidade fiscal, tributária, trabalhista, ela exista de forma plena, certo? Mas existem vários pontos, quando se fala de obrigação de preenchimento, de regra de preenchimento, que eu posso incluir ou não, entende? Então, aqui para fixar esse nosso dado, né? Quais são as nossas recomendações, tá? Isso de aparecer que todo mundo deve estar, mesmo que em um determinado mês. Olha, tenho um rendimento do trabalho assalariado. Foi de um único mês? Informe, certo? Tenho um rendimento decorrente de um salário, de trabalho não sem vínculo, né? Preciso, foi um único mês. O cara recebeu via RPA. Informe. Por quê? Porque tudo aquilo vai somar ao que ele tem para fim de cálculo e pagamento de imposto de renda. Certo? Parágrafo primeiro, com relação aos incisos 6º e 7º, nós vimos isso. Beleza, L, tranquilo. Edna, compreendido. Vão falando para mim aí desse retorno. Com relação aos incisos 6º e 7º, né, no ano calendário que se referia à DIF, a totalidade dos rendimentos corresponder exclusivamente a pagamento de pensão, aposentadoria, reformas ou isentos deverão ser informados obrigatoriamente os beneficiários dos rendimentos cujo total anual tenha sido igual ou superior ao valor estabelecido no artigo 27, incluído o 13º salário, se no mesmo ano calendário tiverem sido pagos ao portador de moléstia grave, além dos rendimentos isentos, rendimentos que tenham sido objeto de retenção na fonte do imposto sobre a renda, seja em decorrência da data do laudo comprobatório da moléstia, seja em função da natureza do rendimento pago, deverá ser informado o beneficiário com todos os rendimentos pagos ou creditados pela fonte pagadora, independente do valor mínimo anual. Olha só, independente do valor mínimo anual, no caso em que eu tenha, no mesmo ano calendário, pago ao portador de moléstia grave, além dos rendimentos isentos, rendimentos que tenham sido objeto de retenção na fonte do imposto, seja em decorrência da data do laudo, deverá ser informado o beneficiário com todos os rendimentos pagos ou creditados. Vocês estão vendo que, vocês concordam comigo, aí vocês dizem se não concordarem também, que existem várias nuances na norma onde essa vinculação com o valor, por vezes, pode nos induzir a um erro e deixar de fora um colaborador em função de acreditarmos que não precisa, na própria norma ela é nebulosa em alguns dos pontos, como é também, né, nos casos em que a gente fala de pagamento de lucro quando alguém está no exterior, nesse caso existe uma obrigatoriedade, mas vocês concordam que existem certos pontos em que a norma ela nos causa aí alguns conflitos, então em certas situações a gente estabelece uma rotina por zelo e conformidade. E aqui tem, no imposto retido na fonte deverá deixar de ser retido a partir da data constante no laudo, que atesta a moléstia grave,
Isso aqui também é um dos pontos, pessoal, para aqueles que ainda não sabem, certo? Não é qualquer laudo que pode nos apontar essa não execução da retenção, certo? Tem que ser um laudo fornecido por previdência oficial, tem que existir uma solicitação até para o próprio fisco, através de requerimento junto à Receita Federal. Existem alguns termos onde a própria norma não traz também isso, né? Mas quando fala no laudo que atesta moléstia grave, não é qualquer laudo também, para que não exista a retenção. Isso aqui é informações adicionais. Com relação aos rendimentos referidos no inciso 2º do CAPT, se o empregado for beneficiário de plano privado de assistência à saúde, na modalidade coletiva empresarial, contratado pela fonte pagadora, deverão ser informados os totais anuais correspondentes à participação financeira do empregado no pagamento do plano de saúde, discriminadas as parcelas correspondentes ao beneficiário titular e cada um dos dependentes. O que é que significa isso? Vocês vão ver amanhã. Quando o funcionário tem plano de saúde, você só informa na DIF aquilo que é de responsabilidade do empregado. O que a empresa paga não é informado. Se a empresa pagar o valor todo do plano de saúde, não vale nada de valor na DIF vinculada ao empregado, certo? No parágrafo 4º, fica dispensada a informação dos rendimentos correspondente a juros pagos ou creditados de forma individualizada a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculado sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica relativa à Receita 5706, em relação aos quais o imposto de renda retido na fonte ou no calendário tenha sido igual ou inferior a R$ 10. Fica dispensada também a informação do beneficiário dos prêmios em dinheiro a que se refere o artigo 14º, cujo valor seja inferior ao limite da primeira faixa da tabela progressiva, ou seja, seja inferior àqueles aproximadamente R$ 1.200, né? O pessoal que ganhou na loteria, lotofácil, essas coisas. Ficam dispensada a inclusão dos rendimentos a que se refere o inciso 5º e 10º do CAPT, e do imposto retido na fonte relativo, cujo total anual tenha sido inferior ao que está estabelecido no artigo 27. E aqui tem outros, né? Deverão ser informados na DIF os rendimentos tributáveis em relação aos quais tem havido depósito judicial, do imposto sobre a renda e de contribuições, tem havido retenção na fonte sobre a renda ou de contribuições em razão da concessão de medida criminal que está antecipada, rendimento sujeito a ajuste na declaração de ajuste anual pagos a beneficiário, pessoa física, deverão ser informados de forma discriminada. Aqui vem a composição da própria DIF, né? O que é que eu devo colocar, questão de valores, etc. Quais são os pontos que nós vamos retornar para comentar agora? É justamente o que está aqui no artigo 4º, já liberando daqui a pouquinho vocês para o intervalo. Veja bem, existem duas situações que nós precisamos verificar aqui. Se você, estiver acompanhando algum caso de uma pessoa que faleceu, deixou bens, onde ao deixar esses bens surgiu a figura do espólio, uma vez acontecendo o encerramento do espólio e a destinação dos bens ao herdeiro ou à meieira, em função do encerramento do espólio deve acontecer a entrega da DIF. Entende? Imagine o seguinte caso. Não sei se vocês conhecem aqui, um senhor Iven Dias Branco, dono daquele conglomerado econômico, que é Iven Dias Branco, né? Vou falar assim, viu, Zé? Pode segurar aí. O Iven Dias Branco, ele tinha, acho que foi o maior recolhimento de TCMD que aconteceu, pelo fato de que ele dispunha de bens em todas as unidades da federação. Quando houve o encerramento do inventário do senhor Iven Dias Branco, houve a necessidade de ser transmitido uma DIF
certo? Houve a situação de encerramento da DIF e, em paralelo, vai ser enviado também uma declaração final de espólio, onde essa declaração final de espólio ela vai ter em seu conteúdo a destinação dos bens para os herdeiros, para quem é de direito. Como é que acontece a destinação dos bens? Supondo que você está fazendo hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, o encerramento de de um inventário, né, e vai transmitir uma DIF e depois fazer a declaração de imposto de renda do espólio. Ao transmitir a DIF, você vai informar aquilo que vai ser direcionado em valores, caso exista, para a parte a quem compete, certo? Como rendimento isento, lucro decorrente de participações, etc. E você vai informar no imposto de renda pessoa física, através da declaração final de espólio, aquilo que vai ter em 31 de dezembro de 2020, você vai ter o valor do bem, certo? Na verdade, em 31 de dezembro de 2019, você vai ter o valor do bem e vai ter a baixa desse bem no dia 31 de dezembro de 2020 ou na data que você estiver enviando, dia 10 de fevereiro de 2021. O valor do bem vai estar zerado. Por quê? Porque naquele momento você está realizando a declaração, transmitindo a declaração final de espólio, destinando os bens a quem é de direito. E aí, na declaração do Francisco, que era filho, do João, que era filho, da Maria, que era esposa, vão constar os bens a partir da declaração do ano calendário seguinte, certo? É isso que acontece com a declaração final de espólio. Eu faço, então, a entrega da DIF, informando o que tiver de ser informado a título de destinação de valores, desembolsos e etc. E eu vou incluir na declaração dos herdeiros ou de quem é de direito esses valores e isso vai aparecer, essa DIF com encerramento final de espólio, né, em função da conclusão do inventário, ela existe justamente para que você possa alimentar a sua declaração de imposto de renda em conformidade com o que foi na DIF e ficar tudo direitinho. Já aproveitando aqui, né, só um instantinho, viu, Tati? Você vai fazer a questão, seu questionamento em um minuto. Mas além do que você deve perceber é o seguinte, sua sogra faleceu, meus pesos, né? Está no processo de inventário. Aí vamos entrar um pouquinho no imposto de renda da pessoa física. Enquanto estiver no processo de inventário, você vai enviar as declarações de imposto de renda intermediárias. É a mesma declaração de ajuste anual, porém, na informação do contribuinte, você vai colocar lá na informação do contribuinte, que é depois da tela inicial que você marcou que vai fazer a declaração de ajuste anual, você marca que vai fazer a declaração de ajuste anual, lá nas ocupações, nas informações do contribuinte, você vai colocar que está fazendo a declaração de espólio. O fisco vai entender que aquela declaração é intermediária, em razão do inventário não ter sido concluído. Tá certo? É esse o caso. Entendeu? Entendeu, Rosaine? Beleza? Vou falar sobre a questão do lucro. Tatiana, fica à vontade, pode fazer a pergunta, hein? Professor, eu acho que o senhor vai chegar ainda no artigo que me deu dúvida, que eu acho que é o 10, aonde fala que a pessoa com moléstia grave, quer ver, é o 10 e tem 3. Não, não. Cadê? Que não tem. Aí, retido. Cadê? O que acontece? Eu vou lhe explicar para ver se cabe. Eu tenho um funcionário, ele tem um desconto considerável de imposto de renda e ele está sofrendo de uma doença grave, né? Ele está com câncer e esse câncer, inclusive, tem metástase, ou seja, já foi constatado, ele tem vários laudos, ele tem tudo comprovado.
ele também é esse aí, isso aí, que o imposto de renda deverá deixar de ser retido a partir da data constante no laudo que atesta a moléstia grave. O que acontece? Ele está com tudo isso em mãos, ele abriu um processo, foi na Receita Federal, eles concederam a ele que realmente a partir da data tal não haverá mais o desconto em folha, mas aí é que está o grande lance, em folha de pagamento do benefício. O que acontece? Ele é aposentado. O que nós entendemos? É o desconto que eles retêm na folha de pagamento que a Previdência faz, não na nossa folha de pagamento. Certo isso? Perfeitamente. O Sim. que é isento é justamente o imposto de renda decorrente da remuneração do benefício. Eu tive casos como esse, inclusive prático, né, próximo. Essa isenção ela se aplica para o rendimento oficial que vem da Previdência. Ele é aposentado. Permanece em um vínculo de trabalho com a empresa, mesmo aposentado. Esse vínculo de trabalho que ele mantém com a empresa, que direciona para ele rendimentos outros do trabalho assalariado convencional, infelizmente, não está no alcance ou é alcançado por essa isenção. Certo? Realmente é doloroso, mas esse é o caso. Isso, ele até reclamou e tal, ele não entendeu direito, mas foi o que nós falamos para ele. Uma vez que ele é aposentado, ele não deveria estar mais trabalhando, porque ele já tem esse benefício, né? Então, o que a Receita fez foi, da onde é a sua fonte original e que deverá ser feita, vamos dizer assim, até a morte, é a aposentadoria dele que já é definitiva, né? E ali ele está e daqui a pouco ele pode não estar. Como ele está além, isso ainda é retido. Aí eu grifei para ele o tópico, não sei se ele entrou com algum recurso, mas então nós estamos fazendo correto. Assim, a gente até compreende o lado do colaborador, né? A gente acompanhou casos como esse, mas é assim mesmo. Infelizmente, é o rendimento da aposentadoria que alcança uma isenção total. Porque, a bem da verdade, se a gente for observar bem, o rendimento de aposentadoria já tem uma parcela de isenção, correto? Existe uma parcela isenta, né? Se não me engano, é de 20%, é 25%, eu não recordo. Precisamente o percentual sobre o rendimento. Quando se apresenta a moléstia grave, certo? Independente do estado ou do nível, pode-se exigir que todo o valor do rendimento esteja, então, agora, né, dentro de um outro conceito, ele totalmente isento, ele seja considerado totalmente isento. No caso do colaborador, isso aconteceu, ele conseguiu, deu certo. Porém, o grande lance aqui é somente ter esse vínculo entre colaborador, entre segurado e previdência. Vamos mais longe, para você conseguir até apresentar para ele outros casos. Se ele prestar um serviço avulso para qualquer outra empresa de natureza intelectual, uma consultoria, receber por RPA e for um valor dentro da incidência do imposto de renda, vai existir a retenção normalmente. Entende? Se ele tiver um rendimento de aplicação financeira, o valor vai receber a retenção do imposto de renda normalmente. Qualquer outro rendimento de trabalho que seja tributável e sujeito a uma retenção na fonte, vai receber essa retenção a depender do valor, independente do gosto, né, dele ou não, né, pelo fato de que a isenção só se aplica ao rendimento da aposentadoria. Tá bom? Certinho? Vamos aqui, meus amigos e minhas amigas. Obrigada, professor, certinho. Umas ordens. Vamos lá. Um outro ponto aqui, né? A Israel diz o seguinte: sobre a obrigatoriedade da distribuição de lucro, só o fato de distribuir a empresa é obrigada a declarar? A bem da verdade, o pagamento de lucro, certo, Israel, ele não entra nas obrigatoriedades, exceto quando o lucro é com uma pessoa física ou jurídica que está no exterior. É para alguém que está no exterior, certo? Onde é que a gente pode ver isso?
eu gosto muito, né, depois de visitar a própria norma, eu faço as pazes com um negócio chamado Ctrl F, e a gente vai direto na norma, vamos digitar aqui lucro, vamos ver o que ela tem. Vamos lá em cima, né? Olha só, aqui eu tenho uma questão das obrigatoriedades. Lucros e dividendos distribuídos. Aqui, a pessoa física e jurídica domiciliadas no país que efetuarem pagamento, crédito e entrega. Olha só, que efetuarem pagamento, crédito e entrega, emprego ou remessa a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no exterior, referente a isso tudo, mais o lucro ou dividendo. Ou seja, o lucro não entra na obrigatoriedade, mas entra se for para quem está fora do nosso país. Opa, fora do nosso país, né? Só entra se estiver fora do nosso país, como é o caso aqui. Aqui é o seguinte, né? Nós já falamos sobre obrigatoriedades, quem está obrigado, regras de preenchimento, fizemos considerações sobre essas regras de preenchimento e a sua aplicabilidade, comentamos aqui sobre os casos em que devemos utilizar certa cautela no que diz respeito à inclusão de determinados dados na própria DIF. E aí, vamos agora verificar, certo? Nós já passamos aqui pelos artigos 17, os artigos 18. Então, veja bem aqui, na verdade, nós precisamos fazer algumas considerações aqui sobre alguns tópicos, né, em especial a esses que estão aqui no artigo 14º. Veja bem, os rendimentos e o respectivo imposto de renda retido na fonte deverão ser informados na DIF, tá, aqui, da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importantes a título de comissões e corretagens relativa à colocação e negociação de título de renda fixa, operações realizadas em bolsa de valores de mercadorias, distribuição de futuros e assemelhadas, distribuição de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue como agente da companhia emissora, operações de câmbio, vendas de passagem, excursões ou viagens, administração de cartão de crédito, prestação de serviço de distribuição de refeição, prestação de serviço de administração de convênios. Pessoal, olha, um lance interessante, né? Isso aqui é a título de curiosidade, para você entender o seguinte. Se eu subir aqui um pouquinho, vocês vão ver aqui, ó, que existe a dispensa, certo? Uma certa dispensa aqui de realizar o recolhimento quando o valor do DAF ele for inferior a R$10, né? Veja bem, aqui na totalidade, com relação... Está aqui. Fica dispensada a informação de rendimentos correspondentes a juros pagos ou creditados, de forma individualizada a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculado sobre as contas de patrimônio. Isso aqui é um doce tipo de situação. Eu posso dar um Ctrl F aqui para encontrar onde tem mais sobre essa questão aqui dos R$10, certo? Mas eu tenho aqui sobre esse valor mínimo, o valor do recolhimento inferior aos R$10, que só tem nesse. E é só para a gente remontar o que acontecia muito até o ano passado, né? Tanto que essa norma agora, ela nos trouxe aqui uma alteração, mas aquela pergunta, um microempreendedor individual, eu faço aqui para vocês, valendo uma passagem de ida e volta lá para o Balneário das Andreias, né? Para quem é aqui do Ceará, de Fortaleza, deve conhecer, né? Passagem de ida e volta para o Balneário das Andreias. Um microempreendedor individual está obrigado a DIF? O que é que vocês acham? Ele pode estar obrigado a enviar a DIF?
Sim, não, não sei. Talvez. Então, o que é que vocês acham? Não sei, né? Olha, o MEI, assim como qualquer outra pessoa jurídica, uma vez se enquadrando em algumas dessas situações, poderá estar sujeito à entrega da DIF. Vocês já viram um MEI, por exemplo, remunerar alguém dentro de um piso do comércio ou de um determinado piso aí salarial, que essa pessoa estaria sujeito à tributação, o pagamento do imposto de renda na fonte? Vocês concordam comigo que essa seria uma das situações onde o MEI poderá ou estaria, né, efetivamente obrigado a fazer a entrega da DIF? Supondo que você tem um determinado colaborador, você paga um piso do comércio, em um determinado período você realizou o pagamento de férias, em função das férias o cara entrou aí na faixa ou sobrepôs o limite de isenção do IR-fonte. E o cara teve, então, o imposto de renda retido pelo MEI. Isso pode acontecer ou não pode, pessoal? O que vocês acham aí? Vocês são da departamento pessoal, vocês que devem lidar com situações assim em alguns momentos, o que vocês acham? Fica à vontade, digam aí para mim. Não sei, tenho dúvidas. Já que ninguém ainda não se manifestou, existe essa possibilidade. E uma outra possibilidade que também existia era quando o MEI ele possuía algumas maquinetas de cartão de crédito. Veja se isso não é possível. O MEI ele possuía muitas maquinetas de cartão de crédito, ia realizando as suas operações de venda. Em um determinado momento, esse MEI, ele, ao realizar essas operações de venda, ele tinha aí alguns valores, onde esses valores passaram a estar sujeitos a uma tributação na fonte em função do rendimento. O cara ia passando lá para receber em 12 vezes, ficava lá retido, ficava lá o valor rendendo, né? Tal, chegando aí os 12 meses, havia então a retenção, o cara tinha 5 maquinetas de cartão de crédito. Somando as 5, dava um valor superior a esses R$ 10 que poderia colocar esse indivíduo na obrigação de realizar o que nós chamamos, e agora para tudo de novo, certo? De realizar o que nós chamamos de autorretenção. Olha só, existem casos em que, isso aconteceu comigo hoje, inclusive. Eu tenho aqui uma empresa, certo? Que essa empresa ela presta serviços de manutenção industrial, é uma empresa do lucro presumido, prestou um serviço para uma outra empresa lá de Alagoas. Tá? Esse serviço, fora prestado, deveria receber retenções. A empresa de Alagoas efetuou um pagamento, deveria existir retenções. Na nota estava lá 1% de contribuição social. Na nota nós teríamos 1,5% de imposto de renda, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, mas a empresa pagou o valor total da nota sem desconto, sem a retenção. E aí, o que é que nós vamos fazer nesse caso? O que é que você faria nesse caso? Essa seria a situação onde nós realizamos um negócio chamado autorretenção, que inclusive recolhemos para o fisco esses valores com código de DAF específico, que inclusive, salvo engano, é esse aí de código 5706.
eu mesmo recolho os tributos como se fosse a pessoa que tomou o serviço e executo essa autorretenção. E qual é a movimentação disso na minha DIF? Na minha DIF eu vou informar esse código e o valor que foi recolhido através dele. Esse código do DAF e o valor que foi recolhido através dele. Vocês entendem aí, pessoal? Por força da instrução normativa, por exemplo, 1.700, por força do que consta no próprio manual de retenções na fonte, se o cara ele deveria executar a retenção e não fez, aqui eu, prestador de serviço, vou ter que fazer. Entende? Eu, prestador de serviço, vou ter que fazer. Por quê? Porque assim está estabelecido dentro daquilo que nós temos aí das mais variadas legislações concernentes à retenção de tributos. Certo? Isso é tranquilo para vocês? É compreendido? Então, veja só, né? Vamos falar agora sobre, como nós começamos a dizer, né, sobre o caso do MEI, né, somando, voltando no lance do MEI, até para a gente fechar esse espaço e amarrar essa conta. No caso do MEI, antigamente, esse MEI que ele superava o limite de faturamento, que à época era 60 mil, certo? Superava esse limite de faturamento. E ele tinha rendimento de aplicação com retenção, esse MEI ele deveria somar esses rendimentos, recolher em DAF e prestar essa informação dentro da própria DIF. Isso aconteceu no passado, até o ano passado. Mas esse ano houve aí uma colher de chá e o MEI não tem mais, até o momento, né, dependendo da circunstância, essa obrigação. Certo? O que é que eu quero, preciso que vocês internalizem? É que a DIF não é uma obrigação que caminha de forma individual. A DIF ela tem braços dados, ela cumprimenta outras declarações que nós precisamos deixar muito bem alinhadas sobre o risco de ter aí algum problema de ordem fiscal tributária se não existir a conformidade. Certo? Principalmente quando eu tenho situações de retenção, tanto de imposto de renda quanto de contribuições sociais, eu tenho aí a figura da SF, a figura da FD Contribuições, a própria DCTF, o EB, o convencional, então a gente precisa entender esse cenário. Tudo bem, pessoal? Tranquilo para vocês? Digam para mim como é que está a percepção. Até o momento, tudo beleza? Não me deixe sozinho, diga aí alguma coisa, né? Como dizia um colega meu, pode que seja esculhambar de alguma maneira. Então, veja bem. Avançando aqui, né? Temos a questão de se repete referente às parcelas isentas e tudo mais. Luciano, eu tenho esse receio, inclusive, viu? Ou realmente está claro para vocês, ou quando ninguém diz nada, ou é porque está entendendo tudo, ou é porque não está entendendo absolutamente nada, né? E às vezes o pessoal se furta a dizer que não está entendendo absolutamente nada. Isso acontece com qualquer pessoa, né? Eu tenho muito isso aí, eu não estou entendendo absolutamente nada. Vamos ver o que é que se passa aí, até porque eu disse para vocês, né? O meu desenvolvimento normal, ele está meio comprometido, eu acredito. As minhas funções cognitivas devem estar também aqui meio abaladas, mas nós estamos tentando fazer da melhor forma. E se ficar alguma coisa aí pendente, a gente marca um aulão, fala aí, traz os casos práticos de vocês, vocês alteram o nome da empresa. Enfim, a gente faz qualquer negócio, mas o importante é repassar o conteúdo e deixar claro, viu? Tranquilo? Então, veja só. Vamos aqui, rapidamente, verificar a composição do artigo número 12, né, dizendo o que é que eu tenho que informar na DIF, está aqui o valor do imposto de renda e tal. Vou dar aqui fazer aqui uma passagem dinâmica sobre ele. Isso aqui nós vamos ver dentro do próprio sistema. Vocês vão ver muito disso amanhã, quando estiverem verificando a parte trabalhista, previdenciária da DIF com o professor Vitor. Tem a questão dos rendimentos tributáveis, e o que eu quero que a gente verifique é isso aqui, ó. Sobre os beneficiários, pessoa jurídica domiciliada no país. Aqui, como vocês viram, no artigo 13º, nós falamos sobre as pessoas jurídicas. No artigo 12º,
eu falo sobre aquilo que é de pessoa física. Então, quero saber o que é que eu tenho que informar referente a um beneficiário pessoa física que está lá, além daquilo que consta no artigo 2 e 3, eu vejo que está no artigo 12, com riqueza em detalhes. Sobre um beneficiário pessoa jurídica, eu venho aqui no artigo 13 para saber o que é que deve ser informado, como deve ser informado em detalhes. Aqui tem nome empresarial, CNPJ, valor do rendimento tributável pago creditado, se houve retenção, se não houve retenção, valor do imposto sobre a renda, contribuições sociais retidos, o que for de rendimento e o respectivo imposto de renda deve vir na seguinte estrutura, né? Colocação, negociação de títulos e etc. E aqui, veja só o que é que nós temos sobre a questão do declarante e o valor do imposto retido. Isso aqui é importante destacarmos também, né? Olha, o declarante que tiver retido o valor do imposto ou de contribuições a maior de seus beneficiários, isso aí em determinado mês, e tenha compensado a parcela excedente nos meses subsequentes, de acordo com a legislação em vigor, ele deverá informar no mês da receita, no mês da referida retenção, o valor retido, no mês da compensação, o valor devido do imposto ou das contribuições na fonte, diminuído do que foi compensado. Certo? Aqui tem sobre o declarante que tiver retido imposto ou contribuições a maior, que tenha devolvido, né, no caso diferente do item anterior, que ele compensou agora, e devolver a parcela excedente ao beneficiário, deve informar no mês em que tenha acontecido a retenção, o valor retido diminuído da diferença devolvida. Aqui falamos sobre as verificações, falamos sobre os prazos, já não fizemos isso. Penalidades. O declarante ficará sujeito a penalidades previstas na legislação vigente, nos termos desta normativa da Receita Federal número 197 de 2002, onde se ele falta de apresentação da DIF no prazo fixado ou apresentação depois do referido prazo, ou apresentação da DIF para incorreções ou omissões, nesse caso nós temos aqui penalidades previstas na instrução, aí tem multa e etc. Né? Para fim de esclarecimento, a gente pode até verificar o que tem nessa instrução normativa 197 de 2002. O que é que tem nela aqui? Vamos ver. Olha só, quando se falar em multas aplicáveis a DIF, está aqui, né? Falta de apresentação ou sua apresentação após o prazo, para efeito de aplicação da multa, eu tenho aqui então, a multa é de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda informado na declaração, ainda que integralmente pago, limitado a 20% observado no parágrafo que diz, no parágrafo terceiro. Aí está aqui a multa mínima, R$200, tratando de pessoa física, pessoa jurídica inativa, pessoa jurídica optante pelo simples, não tem uma colher de chá. R$500 nos demais casos. Aqui tem a multa simples e as qualificações